Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo diferente, é um vídeo informativo, é um vídeo que vai ser o primeiro de vários. Eu vou tentar fazer nesse meu período em casa uma série de vídeos pelo menos uma vez por semana trazendo informações sobre as franquias que nós amamos. O G.I. Joe, o Comandos em Ação, eventualmente alguma coisa do Falcon que vocês talvez não saibam. Mas para inaugurar esse vídeo, vamos falar sobre o termo G.I. Joe. Então primeiro, vamos falar, por que o nosso brinquedo preferido se chama G.I. Joe? Né? Porque lá nos anos 60, quando o G.I. Joe foi proposto, lá de 62 para 63, para ser lançado na Toy Fair de 64, o Don Levine, ele queria um nome para o brinquedo. Não é segredo para ninguém que o G.I. Joe foi uma versão para os meninos do modelo de vendas da Barbie para as meninas. A Barbie vendia o quê? A boneca básica, e daí então você tinha que comprar aquela montoeira de vestido, casa da Barbie, carro da Barbie, né? Tudo da Barbie, né? Para você ter uma Barbie com diversas coisas. E aí alguém chegou e propôs lá na Hasbro, né? A criação do G.I. Joe. Não tinha nome na época, né? A ideia era criar um boneco que fosse para os meninos, né? E aí a gente lembra, né, de toda aquela coisa, né? Foi aí que a Hasbro criou o termo Action Figure, porque o termo doll, lá em inglês, ele não tem gênero, então ele serve para denominar boneca ou boneco, né? Não é um termo sem gênero. E aí tinha aquela coisa dos anos 60, um menino não ia brincar com uma doll, né? E o G.I. Joe é registrado realmente lá como brinquedo, como doll, porque lá não há gênero. Mas, mercadologicamente, o termo doll sempre foi aplicado às bonecas, né? Às figuras femininas. Então a Hasbro mercadologicamente pensou, meninos não vão brincar com dolls, menino não vai brincar com boneca. Então a Hasbro criou o termo Action Figure. Internamente era proibido do pessoal da produção, do pessoal interno da Hasbro, chamar o G.I. Joe de doll. Eles tinham que chamar de Action Figure. Então a Hasbro cria esse termo, Action Figure, e ficou denominando todas as figuras, todos os bonequinhos, todos os hominhos posteriores que estiveram no mercado atentamente para os meninos, todas as action figures. Então meninas brincam com dolls, meninos brincam com action figures. Num segundo momento, o Don Levine estava preocupado. E agora, como nós vamos chamar esse brinquedo? Determinou-se que ia ser um brinquedo soldado. Mas como que você ia dar esse nome para o brinquedo soldado? E aí um dia ele chega em casa e está passando na televisão um filme de guerra, né, de 1945, se eu não me engano, chamado The History of G.I. Joe, que conta a história de uma companhia de soldados que vai desde o norte da África até chegar na Alemanha, né? Esse filme tem integral, tem inteiro no YouTube, só que no áudio original em inglês, ainda um filme em preto e branco. Tem o Robert Mitchum nesse filme, tem vários atores conhecidos nesse filme, entre eles o Burgess Meredith, que é a voz do Golóbulos no G.I. Joe The Movie, né, no filme, e também, quem não lembra quem é o treinador do Rocky, né, o Mickey. Então, esse filme estava passando na televisão, ele chega lá, vê aquele The History of G.I. Joe e ele pensa, isso, G.I. Joe. Mas o que significa G.I. Joe? É essa a nossa ideia hoje, explicar o que é G.I. Joe. Muitos de nós, eles têm a explicação do que é G.I. Joe, que veio na revista Comandos em Ação, número 7, né, que foi lançada pela editora Abril. E aqui, na matéria, no miolo, né, porque a editora Abril fez isso, né, ela criou um miolo de informações na revista do G.I. Joe para dar informação ao fã, para dar informação para as pessoas. Lembrando que, nessa época, a internet ainda era uma coisa assim... Não era, né? Mas aí, ó, ele tem aqui, ó, a seção O Soldado Pergunta. Então, o soldado pergunta, qual é o significado da sigla G.I. Joe? Né? E daí então, eles respondem lá, a expressão GI é uma velha gíria usada no exército americano para designar suas propriedades, de armamentos a latas de lixo, significa Government Issue, ou General Issue, né? Literal, item do governo, item geral. É um termo agressivo, muito usado pelos sargentos, referindo-se
aos subordinados, né? E Joe é o diminutivo de Joseph, o Zé. G.I. Joe, tudo junto, é o equivalente ao nosso Reco, né? O soldado raso, né? O bucha de canhão. Isso parcialmente é verdade, tá? Essa foi a informação com a qual a gente conviveu durante muito tempo, é a informação mais básica que a gente tem, só que depois a gente descobriu mais uma coisa, que é outra relação histórica desse GI. Esse GI, ele não estava só estampado em caixas como Government Issue, mas ele também estava em todos os itens industrializados que os Estados Unidos distribuiu durante o período da guerra. É importante lembrar que, como a guerra não estava presente no território dos Estados Unidos, os Estados Unidos acabou sendo a grande fábrica de fornecimento aos aliados em todo o mundo. O pessoal fala muito, né, que sem a União Soviética não haveria vitória sobre a Alemanha, que foi a União Soviética que venceu a Alemanha. No entanto, a União Soviética não teria vencido a Alemanha sem o fornecimento de bens, né, da indústria dos Estados Unidos. Em 1943, 53% da produção industrial mundial estava em território dos Estados Unidos. Tamanha foi a força industrial dos Estados Unidos para fazer essa virada. A União Soviética não conseguia suprir suficiente as suas tropas. Então quem enviava munição, quem enviava jipe, quem enviava caminhão, quem enviava munição, quem enviava comida para a União Soviética eram os Estados Unidos através de diversos caminhos que foram criados para se fazer a linha de logística e suprimentos para suportar a União Soviética e os demais aliados. O caminhão mais usado da Segunda Guerra foi o Studebaker. O Studebaker, nossa, os soviéticos amavam tanto esse caminhão que eles copiaram esse caminhão e foi utilizado até quase os anos 80, o modelo do Studebaker copiado pelos soviéticos. A carne enlatada dos Estados Unidos fazia tanto sucesso entre os soviéticos, né, que ainda nos anos 80 tinha gente que guardava as latinhas vazias de recordação. Tamanho foi o impacto da carne processada dos Estados Unidos no estômago dos soldados soviéticos. Então os soviéticos foram alimentados, né, foram supridos, foram transportados por equipamento dos Estados Unidos. Sem esse suporte logístico, os soviéticos talvez não tivessem conseguido demolir, né, a máquina de guerra alemã. Essa é uma das grandes verdades. Só que essa máquina não era só isso, também tinha de todos os itens possíveis e imagináveis. De balde a lata de lixo, né, a cantil, né, kits de marmita e tudo mais, né, e tudo isso era de aço galvanizado ou ferro galvanizado. Então tudo que era produzido e era galvanizado e era de ferro, e era muita coisa, vinha GI, de Galvanized Iron. Então GI não era exatamente de General Issue ou de General Item, era simplesmente de Galvanized Iron, que foi a coisa que se espalhou para o mundo inteiro. Tinha lugares que não tinha soldado dos Estados Unidos para ser chamado de GI, mas tinha produtos de ferro galvanizado produzidos nos Estados Unidos para dar suporte ao esforço de guerra em todo o mundo. Tá? Então isso daí é uma informação histórica. Então o GI, ele tem sim a parte que chegou modernamente como General Issue, né, ou Government Issue, né, mas ele também tem essa coisa de ser identificado mundialmente como um item dos Estados Unidos, o Galvanized Iron. O termo GI, ele ficou famoso na Segunda Guerra, mas ele também foi utilizado até a era do Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, os vietnamitas, né, tratavam os soldados americanos, né, nos estadunidenses, como GIs, os GIs. Tá? Então, gente, esse GI, que é a raiz mais antiga, ele ficou famoso durante no Sudeste Asiático todo. Por quê? Porque houve um esforço de guerra. Porque houve um esforço de guerra gigantesco de equipamentos que os Estados Unidos forneceram para as tropas australianas e britânicas e também tropas estadunidenses no Sudoeste Asiático
por toda a Oceania, Filipinas e toda aquela área da Ásia. Então, para o asiático, GI vende todo o equipamento que os Estados Unidos despejou lá para dar suporte. As guerrilhas que combatiam os japoneses, né, as tropas que estavam lá, resistindo principalmente a tropas britânicas, né, como por exemplo, as famosas tropas britânicas que estavam lá presentes em sudoeste asiático, principalmente Birmânia, eram os chamados Shindids. Se você pegar as imagens dos Shindids, os Shindids eles são muito parecidos com o visual do nosso Recondo, o Recondo clássico, né, o original lá, o V1, que depois agora foi reproduzido nessa parte retrô que nós temos aí. Então, GI, ele vem de todas essas origens aí, tá? Ele chega hoje como Government Issue ou General Issue, mas a primeira raiz dele é por causa do Galvanized Iron, que é estampado em todos os itens industrializados de aço ou ferro galvanizado, que chegava a todos os aliados que foram suportados por produtos industrializados dos Estados Unidos no período da guerra. Tá bom? Essa é essa informação básica de hoje, essa informação histórica sobre a origem do nome de G.I. Joe. E aí eu pergunto para vocês sabiam disso? Deixe no seu comentário se você sabia dessa informação, se você já tinha ouvido falar disso. Tá? Deixa o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo se você considera essa informação pertinente, né? Ajude a gente a passar dos 1000 inscritos no canal, tá? Divulga aí, por favor. Também quero lembrar vocês que no dia 26 de outubro vai ter a nossa Bradios 2025. Espero vocês lá na Livraria Omniverse, Rua Comendador Eduardo Sacab 180, no Brooklyn, em São Paulo, a partir das 13 horas para participar da nossa convenção. Quero lembrar vocês também que vai ter a famosa e sempre necessária campanha de coleta de brinquedos para doação, para ajudar uma criança carente a viver um pouco melhor a infância dela. Então leve um brinquedo novo ou um brinquedo usado em bom estado, um brinquedo que você daria para um filho seu, para um sobrinho seu, né, para ajudar uma criança a ser mais criança. Também estou deixando aqui, né, o nosso Pix, porque a gente precisa de ajuda para existir. Então qualquer valor que você puder doar pro Bradios aqui, a gente agradece muito por ajudar a gente a existir. Gente, por hoje é essa informação, e eu quero que vocês deixem nos comentários também qual outro assunto referente às nossas amadas franquias vocês querem que eu traga para vocês. Quais outras informações e curiosidades vocês têm sobre a franquia que vocês querem ver debatidas em vídeo, né, discutidos, trazer um panorama histórico dessa existência, né? Qual outro assunto que vocês querem que eu trate aqui nessa série de vídeos que a gente vai fazer sobre as informações de origem da franquia, de informações gerais da franquia, tá? Deixa aí no seu comentário o que você quer que eu fale, deixa aí se você gostou, se você sabia dessa informação, e aguardo vocês lá na Bradios, dia 26 de outubro, a partir das 13 horas. Certo, gente? Muito obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo.